Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Hidrotalk. Esse Hidrotalk com o tema de impacto das mudanças climáticas na gestão de recursos hídricos. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Verena, sou aluna de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal de Alagoas e sou coordenadora adjunta da CT Jovem, da Comissão Técnica Jovem, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que também está aqui com a gente na realização desse Hidrotalk. A CT Jovem, ela está sempre buscando disseminar informações sobre os temas relacionados aos recursos hídricos, trazendo diversas visões com respaldo científico para colaborar nesse nosso cenário brasileiro sobre o tema. E com isso, dados os últimos acontecimentos que o Brasil teve em relação aos eventos extremos, como as enchentes que aconteceram em maio no Rio Grande do Sul, a seca que aconteceu na parte norte do Brasil em julho, a gente trouxe e reuniu especialistas na área de recursos hídricos e também de mudanças climáticas para trazer suas perspectivas sobre o tema. E nesse sentido, esse Hidrotalk, a gente dá início a uma edição especial dessa série de Hidrotalks, que a gente está chamando de Hidrotalk Edição Eventos Extremos. Essa edição ela é composta por 3 episódios, sendo esse o primeiro, sobre o impacto das mudanças climáticas na gestão de recursos hídricos, e os próximos serão sobre a previsão hidrológica, e o terceiro, encerrando com, de fato, os eventos extremos e os desastres naturais. Toda essa série, de 3 episódios, para a gente conseguir falar melhor sobre esse tema que é muito complexo. Então, a gente resolveu separar em 3 episódios. Nesse Hidrotalk, a gente pensou numa visão acadêmica, uma visão... trazer essas visões, 3 tipos de visões, uma visão acadêmica, uma visão profissional, de consultoria, e uma visão governamental, para a gente conseguir abranger todos os detalhes desse tema tão importante. Por isso, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui, aos nossos convidados. Muito obrigada, por aceitar esse convite. Nossos convidados são a Ana Paula, da Agência Nacional de Águas, o Disseu Reis, da Universidade de Brasília, e o Alisson Carvalho, da Pimenta de Ávila Consultoria. A CT Jovem novamente agradece a presença de vocês. E para a gente dar prosseguimento, sem muito mais comentários, eu já vou apresentar a nossa primeira convidada para trazer um pouco da perspectiva dela sobre o tema, para colaborar aqui. No final, a gente vai ter um espaço para tirar as dúvidas que vocês deixaram sobre esse tema. E, claro, a gente está aqui à disposição nos comentários no YouTube durante essa transmissão. Ana Paula, Ana Paula Fiorese, ela é engenheira agrônoma pela Universidade de Passo Fundo, especialista em gestão de recursos hídricos na Universidade de Goiás, mestre em agronomia, foi gestora de recursos naturais no estado de Goiás, gerente de outorga na Secretaria também de Goiás. Em 2010, começou a integrar o quadro da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, como especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Na ANA, ela foi coordenadora de planejamento institucional, assistente, assessora do gerente-geral de estratégia, superintendente, coordenadora de gabinete da diretora-presidente, enfim. Atualmente, ela é superintendente dos estudos hídricos e socioeconômicos, responsável pelos processos de atualização e gestão do Sistema Nacional de Informações sobre recursos hídricos. E nesse vasto currículo que a Ana apresenta, ela veio aqui trazer um pouco sobre essa questão de avaliação de impactos e adaptação à mudança do clima, que ela vem avançando nessa frente. Ana, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para falar um pouco sobre esse tema, colaborar aqui com a gente. Obrigada, Verena. É um prazer estar aqui com vocês e falar para essa audiência. O que eu vou apresentar aqui hoje é um pouco da atuação da ANA sobre mudança do clima, porque a água e, enfim, os recursos hídricos e a mudança do clima estão intrinsecamente ligados, né? O impacto
principal e primeiro, e que é mais fortemente sentido pelas pessoas, pelas populações, nas cidades, nos diferentes lugares, o efeito da mudança do clima, que é primeiramente sentido, ele é sobre a água, seja na forma de escassez, seja na forma de inundações, seja na forma de mudança do ciclo, né, do ciclo de chuva, que vai acabar mudando também o ciclo da água. Então, desde o início da ANA, na verdade, a gente tem envolvimento com o Observatório do Clima, com frentes que tratam de mudança do clima, e nós temos, mais recentemente, incorporado isso em uma estrutura regimental. Desde o final de 2022, a gente tem uma coordenação de mudança do clima, então, para estruturar isso, tudo que já vinha sendo feito há cerca de 20 anos, foi estruturado em uma coordenação, e essa coordenação está aqui, dentro da minha superintendência, que é a Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, só para guiar, para tratar de 2 estudos mais especificamente, um estudo que foi do começo do ano, que ele trata de impacto da mudança climática sobre a disponibilidade hídrica média em diferentes rios brasileiros, e um outro que foi entregue em abril de 2024, pelo IPH, ele foi feito pelo IPH da URGS, pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, em parceria conosco, para tratar de extremos climáticos, de seca e de cheia. E depois, ao final, eu vou falar brevemente sobre, e agora, né? O que podemos fazer, como a gente se comporta como gestor de recursos hídricos nesse cenário. Então, algumas coisas eu vou passar mais rapidamente por causa do tempo, mas aí no final vai ter meu e-mail, que está disponível sempre para quem quiser entrar em contato para maiores informações. Então, aqui é só para ilustrar por que a gente está falando sempre de mudança do clima quando a gente fala de água e de preparação para o futuro de planejamento de recursos hídricos. Porque a mudança do clima, ela interfere basicamente no ciclo da água. Então, o que ela faz é mudar a circulação dentro dessas fases, né, de evaporação, de precipitação, ela muda o escoamento superficial, ela muda a capacidade do solo de receber, porque quando você tem eventos mais extremos, você pode ter episódios com saturação do solo mais rapidamente, e aí você diminui a quantidade de água que consegue ser absorvida pelo solo em relação a uma precipitação mais uniforme e mais espalhada, né? Quando você tem temperaturas mais altas, você tem uma capacidade maior de retenção de umidade na atmosfera, isso significa que você vai ter maiores volumes para serem precipitados, e também a gente tem uma outra questão aqui, que é o aumento da temperatura e o aumento da evapotranspiração potencial, levando a um aumento de demanda. E no Brasil, especialmente na demanda por irrigação, que já é o nosso maior usuário de água em termos de usos consultivos. Então, o que a gente faz dentro da ANA? A gente trabalha de maneira mais lateral, ajudando no monitoramento e diagnóstico na linha mais de o que está acontecendo, né? Então, o monitoramento do clima presente, a gente não faz diretamente, mas a gente faz indiretamente com várias ferramentas, por exemplo, o monitor de secas, ou com a nossa rede, que também tem rede climatológica junto. A gente faz análise da estacionariedade, que é uma questão importante, como um efeito importante da mudança do clima sobre os recursos hídricos, então aquela noção que a gente tinha há bastante tempo atrás, de que as séries do passado são representativas do futuro, de escoamento, né, de vazão dos rios, isso não existe mais. Isso já foi quebrado por mudança de uso e ocupação do solo, mas principalmente com a variação, com a mudança do clima, a estacionariedade deixa de ser uma verdade. E o que acontece quando a estacionariedade deixa de ser uma verdade? Eu tenho que me preparar para vários futuros e não para um futuro só. Então, é mais ou menos isso, assim, a nossa mensagem, né? O que a gente está olhando aqui é como o futuro está se comportando, os diferentes futuros, né?
Outra coisa que a gente faz também é fazer as análises de cenários climáticos futuros dos modelos de circulação global, e esse é o estudo que eu vou mostrar para vocês aqui. E aí, uma segunda linha é fazer a consequência disso, né? A avaliação do impacto disso sobre os diferentes usuários, sobre a segurança hídrica e sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos para que a gente possa definir, ou ao menos sugerir, estratégias e diretrizes de adaptação. Esse estudo especificamente que foi lançado dia 31 de janeiro deste ano, sobre o impacto da mudança climática nos recursos hídricos no Brasil, o que ele fez, e aí o que ele fez de maneira inédita, foi rodar 4 cenários diferentes de aumento de temperatura no curto, médio e longo prazo. A gente usou 2015, 2040, 2041, 2070 e 2071, 2100, então são 3 prazos, o primeiro incluindo um período que já tinha sido experimentado, então ele serviu inclusive de calibração. Então nós pegamos 4 cenários diferentes, um em que a temperatura sobe menos, um que é considerado tendencial, né, que a temperatura sobe entre 2,5 e 3 graus, até um quarto mais pessimista em que a temperatura sobe 4,5 graus na média. Então nós pegamos esses 4 cenários, rodamos 33 modelos de circulação global, isso então a gente saiu com 132 cenários futuros, e aí isso foi, a gente pegou, disso a gente tirou precipitação e evapotranspiração potencial, rodou em modelos chuva-vazão, para chegar na disponibilidade hídrica para os 462.883 trechos de rios da BHO-6. A BHO é a Base Hidrográfica Autocodificada, ela é utilizada para planejamento e estudos na ANA, mas para todo o SINGRE. Todos esses trechos aí que estão aparecendo no mapa são os que tiveram modelagem. E aí, o que significa isso? Que a gente consegue dar um zoom maior para os resultados, para essas tendências de alteração de vazão, e isso permite melhor tomada de decisão. E aí eu vou passar muito rapidamente aqui pelos resultados, porque eles não foram surpresa, né? A gente aqui do lado esquerdo tem a evapotranspiração potencial média e do lado direito tem a precipitação total anual média. A evapotranspiração potencial, ela é fruto direto do aumento da temperatura. Então, em todas as regiões hidrográficas do Brasil, a gente percebe um aumento da evapotranspiração potencial. Mas a gente tem que dar um destaque aqui para a bacia amazônica, para a região hidrográfica do Paraguai e para a região hidrográfica do São Francisco, que é onde esse aumento da evapotranspiração potencial é maior. Sobre a precipitação, os modelos também dependem de aumento da temperatura, só que a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Na região amazônica e no São Francisco, a gente tem uma tendência, na verdade, em todas as regiões do país, a gente tem uma tendência de redução da precipitação, com destaque para a região amazônica e para o São Francisco, onde essa redução de precipitação é mais intensa. E aí, quando a gente está falando do São Francisco, a gente está falando também do semiárido, então são regiões que já sofrem com escassez hídrica e que provavelmente vão ter isso agravado ao longo do tempo. E aí, em azul, a gente tem 2 regiões hidrográficas, que é o Atlântico Sul e o Uruguai, que pegam exatamente a região sul do Brasil, onde há uma tendência de elevação da precipitação total anual média, e isso em episódios de precipitação intensa. Então, a média subindo com eventos intensos, eventos extremos. O que isso significa? Que ao mesmo tempo que você vai ter eventos extremos de chuva, você vai ter também eventos extremos de seca, como aconteceu no próprio Rio Grande do Sul, entre 2022, 2023 e 2024. 2022 até a metade do ano de 2023 era uma seca bastante severa, entre as mais severas já registradas no estado do Rio Grande do Sul, mas também no Paraná e Santa Catarina. E já em setembro de 2023 começaram precipitações muito intensas, principalmente no Rio Grande do Sul, e que se repetiram depois em novembro de 2023 e agora de novo em abril e maio de 2024. Então, essa alteração na evaporação potencial e na precipitação leva a uma alteração
das vazões médias esperadas. E aqui a gente tem que destacar de novo a região amazônica, que tem uma tendência de redução bastante acentuada. Também na região hidrográfica do Paraná tem uma tendência de redução acentuada, e isso é uma coisa que demanda atuação, porque é ali que está a maior parte da geração hidrelétrica do país. E aí a gente vê de novo o Atlântico Sul e Uruguai com aumento de vazão. É um aumento discreto, em torno de 5% no cenário mais crítico, só que, novamente, isso não por um aumento médio e constante, mas por um aumento dos eventos mais extremos. No São Francisco, aqui a escala não permite ver o tamanho, mas assim, é possível ver que a maioria das rodadas aqui, elas dão muito abaixo do que é a média atual. E aí o que a gente tem aqui nos mapinhas de cima é mostrando que conforme o tempo vai passando, isso aqui é a média de todos os cenários e todos os modelos, conforme o tempo vai passando, a situação vai se agravando. E também aqui nesse mapa, a gente tem traçado em vermelho, onde se espera na foz dos principais rios uma diminuição maior do que 40% na vazão média já em 2040, isso aqui no cenário de 4,5 graus de aumento de temperatura média. Aqui dentro, então isso aqui tudo a gente está falando de tendência. O que é uma coisa interessante? Há muita concordância dos modelos, a não ser em algumas regiões aqui no centro-oeste e alguma coisa no interior da região sudeste, eles, de maneira geral, concordam, então a gente pode afirmar que essa é uma tendência bastante provável, né, de acontecer, mesmo que não seja nessa magnitude, pode ser maior, pode ser menor, enfim, mesmo que não seja nessa magnitude, a gente sabe que o futuro é mais crítico em termos de disponibilidade hídrica para a maioria dos rios brasileiros, e que é mais crítico em termos de ocorrência de eventos de precipitação extrema para a região sul do país. Os eventos de precipitação extrema não são um privilégio da região sul, né? Em todas as regiões do país, a gente espera que esses eventos se tornem mais frequentes e mais intensos, assim como as secas. Então, o que a gente provavelmente vai ter é uma variabilidade maior dentro do ano hidrológico. O que a gente tem de incerteza aqui? Os próprios modelos, todos eles, os modelos de circulação, quando a gente transforma chuva em vazão, a gente tem incerteza do modelo, mas principalmente a maior incerteza que a gente tem aqui é de qual é o futuro que o planeta, né, que a humanidade vai escolher. Então, que tipo de medida a sociedade global vai adotar para frear os impactos da mudança do clima? A gente pode ficar no aumento de temperatura média entre 1,5 e 2 graus, ou a gente pode passar de 4,5 graus de aumento de temperatura média a partir de 2070. E isso tem impactos diferentes. De qualquer maneira, haverá impacto e algum remédio será necessário. Agora, que tipo de impacto e qual a dose desse remédio é que depende de uma concertação a nível global, na verdade. O outro projeto que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, que foi feito pelo IPH, que era sobre o impacto de mudança climática em extremos de vazão, cheias e estiagens. Então, aqui, bem rapidamente, aqui no mapa de cima é uma série de dias consecutivos sem chuva, dias secos consecutivos para o período histórico, então é o que está em azul aqui nos gráficos, e o período futuro, que é o que está em vermelho, que é dos modelos de circulação global. Então, você vê um aumento de dias consecutivos sem precipitação em quase todo o país. Aqui a região sul você tem uma tendência um pouco diferente, é redução de dias sem precipitação, mas principalmente aqui na região norte e na região nordeste. E aí o que a gente está falando aqui também é do índice, aqui embaixo a gente fala do índice de aridez. Então, o índice de aridez num futuro próximo de 2015 a 2065 e no futuro distante de 2050 a 2100. Então, de maneira geral, aumento do índice de aridez em quase todo o país, à exceção da região sul. E aí, aqui era o que eu estava falando antes, o percentual de modelos que concordam, né? Então, quando você tem muitos modelos com concordância, significa que é muito provável que aquilo de fato aconteça.
Aí aqui a gente tem, dentro da Q95, a Q95 é importante porque é a vazão de estiagem, né, a vazão usada como referência para uso, né, é uma vazão com alta garantia de permanência, também com redução em quase todo o país. E sobre precipitação máxima, é a ocorrência de chuvas com tempo de retorno de 2 anos e com tempo de retorno de 50 anos. Então, é aquilo que eu falei, as chuvas extremas, que são essas com tempo de retorno de 50 anos, um aumento em todo o país, e aí aqui bastante também na região norte, e aqui na região sul. E aí a vazão máxima, especialmente, com o tempo de retorno de 50 anos, aqui o destaque bem claro para a região sul do país. E aí, muito rapidamente, o que a gente pode fazer? A gente precisa de mais estudos, então a gente precisa comunicar melhor esses resultados, comunicar para todos, então numa estrutura mais amigável. A gente precisa fazer a avaliação disso na demanda, a gente precisa fazer a avaliação disso nos instrumentos de gestão de recursos hídricos, por exemplo, como a outorga se comporta, principalmente as outorgas de mais longo prazo, e a gente tem que pensar em medidas de adaptação diferentes para populações diferentes, para negócios diferentes, para setores econômicos diferentes, porque as pessoas, as regiões e os sistemas de produção são afetados de maneira diferente. Então, se a gente quiser promover a justiça climática, a gente tem que ter políticas específicas para cada uma dessas peculiaridades. Outra coisa que a gente precisa fazer também é trabalhar com o índice de segurança hídrica, pensando também em mudança do clima, trazer uma variável a mais para dentro do índice de segurança hídrica, para que os municípios possam se enxergar e os poderes locais possam enxergar quão vulneráveis eles são no futuro. E aí o que a gente precisa fazer, e a gente já vem fazendo independente de mudança do clima, é passar de medidas de resposta, medidas emergenciais, para medidas de gestão de riscos, que sejam robustas para diferentes futuros, elas sirvam, possam ser escaláveis, elas possam ser mais ágeis para responder a eventos que se formam mais rapidamente, e pensar na redução de vulnerabilidade das populações. Aí aqui é só um conjunto, né, então assim, a gente pode ter desde medidas estruturantes, né, grandes obras de engenharia, como a gente pode ter soluções locais, soluções de gestão, e, na verdade, a gente nunca vai ter uma solução única, o que a gente precisa é de um pacote de soluções voltado para redução da vulnerabilidade e para aumento da proteção das pessoas. Então, aqui, termino aqui a minha apresentação, fico à disposição para o que for necessário. Muito obrigada, Ana. Você trouxe dois documentos muito importantes, né, nesse cenário e um encaminhamento muito bom do que a gente precisa ter nesses próximos passos. Eu vou dar seguimento, depois a gente volta para o momento de perguntas, né? E aí, seguindo aqui, eu queria agora chamar o professor Disseu, né? Ele é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, atuou nos últimos anos, né, no uso de informação de tempo e clima na área de recursos hídricos, com foco no entendimento de magnitude e frequência desses extremos hidrológicos e nesses mecanismos de planejamento e ações de resposta que possam tornar a sociedade mais resiliente a essa ocorrência de eventos. Ele atualmente coordena a Comissão Técnica de Hidrologia e Estatística aqui da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, é um dos representantes da UNB no recém-grupo técnico de assessoramento para os estudos hidrológicos, de segurança de infraestruturas, de reservação e de proteção de cheias no estado do Rio Grande do Sul. Professor Disseu, fique à vontade para trazer suas contribuições no tema. Muito obrigada pelo seu aceite, né? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação, vou tentar manter os meus 15 minutos, tá? Eu já liguei aqui meu cronômetro para me marcar. Deixa eu fazer o compartilhamento. Só um minutinho, menos de um minuto, espero. Quando aparecer, vocês me dizem, por favor. Tudo certo.
Vocês estão enxergando bonitinho? Estamos sim. Ok. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação, tentar fazer ela em 15 minutos, né? Eu vou falar um pouquinho dos desafios da gestão de recursos hídricos, com foco, claro, nas mudanças do clima. Vou mostrar também um pouco alguns estudos, na verdade, apenas um estudo de mudança do clima e o efeito na hidrologia. Eu vou mencionar os 2 estudos que a Ana falou, já mostrou, vou só mencionar, e depois falar um pouco do que a gente pode fazer, né, para tentar amenizar esse problema, né? Como é que a gestão pode atuar no mundo em mudança, né? É um desafio gigantesco, na verdade. Bom, os principais desafios, eles começam primeiro pela oferta de água, né, no sistema, né? A gente tem um sistema natural que fornece água para a gente usar, mas essa água é afetada pelo sistema humano, né? Eles não estão desassociados. Isso é um desafio, porque dificulta um pouco a nossa sabedoria sobre qual é a oferta que a gente vai ter no futuro. O outro desafio é saber qual é a demanda no futuro também. O sistema humano manda nessa demanda, né? O sistema humano, na verdade, é afetado também pelo sistema natural, né? Terceiro desafio seria aquele associado aos conflitos, né? Nem sempre há água para todo mundo, né? Então, os conflitos existem, eles já existem no dia de hoje, e eles vão, muito possivelmente, ficarem mais frequentes e intensos no futuro. A gente vai ter que saber lidar com isso de alguma forma. E tem as famosas incertezas sobre o que vai acontecer no futuro, né? Como a Ana própria falou, a gente vai ter uma certeza grande do que o planeta vai nos deixar para o futuro, né? Isso vai afetar o comportamento hidrológico, que é a base, né, da nossa gestão. Vai afetar também a evolução da demanda. As incertezas sobre o futuro não se dão apenas pela questão do clima, né? Saber o desenvolvimento econômico de uma região afeta bastante a demanda pelo uso da água. E como é que vai ser as mudanças no uso e ocupação do solo, que afetam não só o ciclo hidrológico, mas também afeta, por exemplo, o nível de prejuízo ou danos na ocorrência de uma cheia, né? Aqui, só para lembrar, assim, ainda não falando de mudança do clima propriamente dito, mas da variabilidade hidrológica, que é algo que a gente lida já há bastante tempo, né? E que, com a mudança do clima, pode se tornar ainda mais difícil de lidar, né? Isso aqui é um gráfico, uma figura mostrando o que seria as cotas do Rio Nilo, né? Que tem uma extensa série de dados, e a gente pode ver aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, né? Mas aqui a gente pode ver assim, um número de anos, são várias centenas de anos de informação, né? Na média, variando bastante esse nível das cotas do Rio Nilo. E se a gente olhar para uma janelinha pequena, a gente tem aqui um período de diminuição dessas cotas, que, num olhar mais localizado, dá uma impressão de ter uma tendência linear decrescente, né? Mas isso faz parte de uma variabilidade mais longo prazo. Então, a gente vai, para quem precisa estimar como é que vai ser o futuro, o que está acontecendo mesmo nos dias de hoje em relação ao clima, tem sempre esse dilema de que a gente está enxergando é uma variabilidade normal de longo período ou é, de fato, uma tendência ou de crescimento ou de decrescimento de alguma variável hidrológica, né? Essa é uma dificuldade inerente a esse processo. Isso aqui eu roubei sem autorização, mas dando crédito do professor Assis, onde ele mostra a variabilidade observada no Rio São Francisco em diferentes escalas temporais, né? Aqui embaixo nós temos as séries anuais, né? Então você vê um sobe e desce a nível anual, com uma linha de tendência decrescente, né? Mas a gente tem outras 2 janelinhas mostrando que nessas séries eu tenho, na verdade, digamos assim, é como se fosse uma combinação de outras séries, né? Eu tenho uma variabilidade aí entre 2 e 8 anos, bastante variável, com uma cara, digamos assim, sem nenhuma estrutura, digamos assim, e aqui com 16 a 32 anos eu tenho uma subida e descida prolongada ao longo de algumas décadas, né? Então, é importante ter em mente que, quando a gente olha para a oferta dos recursos hídricos, a gente tem um grau de complexidade grande e a nossa percepção da realidade vai depender de como é que a gente enxerga essas séries, né? Isso nos leva a ter uma relação forte com as principais técnicas que a gente utiliza hoje em hidrologia ou gestão de recursos hídricos para lidar com esse problema, né? Essa variabilidade interanual, a gente já tem soluções que já vêm do passado, que funcionam relativamente bem, né?
A principal delas seria a reservação de água, né, para fazer com que ocorra a transferência de água no tempo. Eu tenho anos mais úmidos, eu guardo essa água para usar em anos mais secos. Eu tenho esse processo que é muito utilizado, por exemplo, no Nordeste do Brasil, principalmente no Ceará, né, que é a alocação negociada de água feita a nível anual. Então, se eu estou com um reservatório bastante cheio, eu posso usar mais água nesse ano do que no ano que eu estou com o reservatório do nível mais baixo, né? Então, dependendo de como é a variabilidade de ano para ano, eu posso usar mais água ou menos água. Então, essa é uma estratégia de gestão, propriamente dita. A nível decenal, essa variabilidade ao longo de décadas, ela é muito mais difícil da gente lidar, né? Primeiro que a gente nem sempre consegue enxergar bem isso, né? E segundo, quando eu passo alguns períodos mais longos, como a gente, por exemplo, o Nordeste enfrentou aí na última seca que começou em 2012, é extremamente difícil porque os reservatórios que são utilizados para lidar com essa variabilidade anual, interanual, quando chega na parte mais de algumas décadas ou vários anos, essa água acaba terminando, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior de lidar com isso. Então, existem maneiras, né? Vou falar um pouquinho mais à frente, como que a gente poderia lidar com isso. E quando a gente fala de coisas de mais de longo prazo ainda, é ainda mais difícil a gente ter soluções para lidar com esse problema. Bom, antes de entrar propriamente no clima, é bom sempre lembrar que clima não é o único fator de mudança na área de recursos hídricos, né? A maneira como a gente usa o solo, o padrão de consumo, o nível de urbanização, desenvolvimento econômico na região, o próprio desenvolvimento tecnológico, né? Eles afetam e vão afetar sobremaneira como é que a gente pode lidar com esse problema, vão afetar o problema e da maneira como a gente pode lidar com o problema. Então, é bom ter isso em mente sempre, né? Bom, na questão de impacto do clima agora, geralmente o foco são nos extremos de vazão, né? A Ana Paula Fiorese acabou de mostrar aí 2 estudos, um da ANA e um do IPH, bastante importantes, olhando para o futuro. Eu vou só utilizar um tempo aqui um pouquinho para mostrar o que já foi feito no clima presente, para a gente ter uma ideia do que já pode estar acontecendo no clima presente. Esse aqui é um trabalho feito aí com o Saulo Aires de Souza, que trabalha na Agência Nacional de Água, junto com a Ana Paula Fiorese, onde a gente utilizou mais de 1.000 estações fluviométricas para tentar avaliar o que está acontecendo no clima presente com as vazões extremas dessa região, né? Essa figurinha, eu vou chamar a atenção só para a barra vermelha e a barra azul. Cada um dessas variáveis aqui são variáveis de extremo, né? Eu tenho aqui a vazão máxima anual, que é o QX1D, e a vazão Q7, que é a vazão de escassez média de 7 dias, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, nesse estudo a gente chegou à conclusão que em torno de 23%, né, das estações estudadas apresentam uma tendência significativa de decaimento das vazões. Não de decaimento, porque aqui também está incorporado também algumas regiões que tem um aumento, mas a grande maioria de decaimento mesmo. É um número bastante expressivo, né? Quase 1/4 das estações. Isso porque nós utilizamos metodologias que são, digamos assim, bem conservativas, né? Tentando levar em consideração o máximo possível das questões estatísticas nesse tipo de análise, né? Então, o vermelho são quando a gente usa metodologias tradicionais que o pessoal usa o dia todo aí para fazer esse tipo de análise, mas essas metodologias elas resultam em vários falsos positivos, né? Então, nesse caso aqui, utilizando metodologias desse tipo, a gente chegou a quase 55% das estações com tendência. Mas, fazendo depois um estudo mais cuidadoso, esse número cai para 23%, 25%. Para as vazões máximas, esse número está na casa dos 15% por aí. Então, são números importantes, né? Dessa detecção do que pode estar acontecendo já no clima atual com as vazões no país, né? Então, aqui é um gráfico mostrando a distribuição no espaço, é só um exemplo das vazões de escassez, né? A Q7. E a gente pode ver claramente que tem um padrão regional muito claro, né? A gente tem aqui uma região onde praticamente as tendências observadas são de redução, em vermelho, e as tendências observadas de crescimento estão aqui na região mais ao sul, algumas no sudeste, mas a maioria aqui mais ao sul. Metade das estações onde houve tendência, ou detecção de tendência, elas são estações relativamente longas, com mais de 60 anos de idade, ou seja, tem uma certa, digamos assim, precisão na identificação dessa tendência. E a tendência em si,
é sempre maior do que 5% ao ano, algumas com 10% ao ano, 15% ao ano. Então, são diminuições de vazão de Q7 bastante significativas, não só do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista prático mesmo. Você tem redução média de 5%, 5% aqui é por década, não é por ano, não, desculpa, tá? 5, 10, 15, 20% por década é um número bastante significativo. Outra coisa importante, que eu acho que é importante falar, é que em várias regiões do país, percebe-se que, por exemplo, nas vazões máximas anuais, existe uma relação com a variabilidade do clima, né? Esse aqui é um estudo feito recentemente aqui no nosso programa, com as vazões máximas anuais da bacia do Rio Uruguai, ali no sul do país, né? E identificou-se várias estações, um número bastante representativo da região, onde as vazões máximas anuais ela tem uma relação com índices do El Niño, né? Isso é importante porque mostra que eu posso ter anos com um risco maior de ter enchentes e anos com menos risco de ter enchente, né? Essa figurinha aqui esquerda mostra isso. Essa área rachurada cinza claro seria a região onde eu tenho as vazões de 50 anos, né? Considerando o regime estacionário sem mudança, né? ou sem variação, ou sem relação com o índice climático El Niño. E essa linha aqui meio rosa, uma manchinha rosa claro, dá o grau das vazões de 50 anos, que você pode ver que varia de ano para ano de acordo com o El Niño, né? E tem anos que o risco é muito maior do que aquele risco de 50 anos, considerando o regime estacionário. Então, isso também é uma coisa importante que deve estar sempre na cabeça das pessoas em relação à ocorrência de eventos extremos. Bom, essas aqui são as duas iniciativas que eu disse que ia mencionar, mas que a Ana já apresentou no detalhe, então vou só passar aqui. Bom, a questão agora passa a ser o seguinte: como é que a gente faz com isso, né? Como é que a gente pode lidar com esses problemas da variabilidade e mudança dos extremos devido às mudanças do clima, né? E esse documento que eu estou mostrando aí é um documento que é uma publicação que saiu na Science em 2003, que não fala explicitamente da relação do clima com recursos hídricos, mas traz, de certa forma, uma grande discussão sobre como a gente faz a governança de problemas que afetam um conjunto grande de pessoas, onde eu tenho incertezas que não são necessariamente bem conhecidas e bem descritas quantitativamente, e onde há força, pressão vindo de todos os lados, né? Então, gerir recursos hídricos no mundo em mudança faz parte dessa situação, né? Esse artigo, na verdade, quem me chamou a atenção para ele foi o professor Assis, lá da UFC. Ele é um artigo muito interessante que, de certa forma, serviu de base para o desenvolvimento das ideias de gestão adaptativa de recursos hídricos, que foram desenvolvidas muito fortemente pelo professor Assis e seus colaboradores lá na UFC. Por isso, eu achei importante trazer esse documento para cá, para quem tiver interesse de ler com mais cuidado e atenção. Bom, o que seria a gestão adaptativa dos recursos hídricos, né? Esse é um processo, como a gente desconhece o futuro, e diferentemente do passado, onde nós conseguíamos, pelo menos, quantificar o grau de incerteza, associar distribuições de probabilidade na parte incerta do problema, quando a gente está falando agora para o futuro de gestão da água com possível mudança do clima, esses conceitos vão se perdendo. Então, a gente tem dificuldade de ter estratégias de tomada de decisão nesse mundo muito incerto, né? Então, a gestão adaptativa seria um processo, né, de melhoria ao longo do tempo, de aprendizado sistemático, a maneira como a gente deve gerir o recurso, nesse caso, a água, né? É uma ideia de aprender fazendo. E é um desafio enorme isso, porque a maneira como a gente organiza nossas instituições não dá muita margem a aprender fazendo, né? De certa forma, esse seria um conjunto de estratégias, ou pelo menos um arcabouço de um conjunto de estratégias para lidar com esse problema, e que inclui aí a gestão do risco climático, né? Tomar decisões imaginando que existe um risco associado ao clima e como é que eu posso decidir sobre como gerir a água ou como dimensionar uma estrutura necessária para aumentar a segurança hídrica em uma região, sob o aspecto da gestão do risco.
Para que isso seja possível, é super importante que a gente tenha informação em mãos e que ela seja disponibilizada para todos os entes, para todas as pessoas interessadas nesse processo, né? Quando eu digo informação, informação de todo tipo. As informações sobre hidrologia da região, as informações sobre possíveis mudanças do clima, como esse estudo do pH mostrou, como o estudo da ANA tem demonstrado também. Então, todo tipo de informação sobre risco de alguém ou algum setor sofrer problemas no futuro próximo, isso tem que ser disponibilizado para que os entes que participam do processo possam discutir de maneira equalizada com os outros entes do processo, né? Capacidade de tratar os conflitos na verdade, imprescindível e é um desafio grande, né? Mas é preciso a gente conseguir fazer com que esses conflitos sejam mediados e tenham uma solução que todo mundo, de certa forma, concorde, né? É imprescindível também que a gente seja capaz de definir regras, por exemplo, de alocação de água e de cumprimento, caso a gente entre numa hora, num momento de escassez hídrica, que o indivíduo A, B ou C, o setor A ou B ou C, tenha que restringir seu uso da água. Assim, fazer cumprir essas regras também é essencial para que a coisa funcione, né? E se não cumprir, penalidades têm que ser implementadas, né? Certamente, para que a gente aumente a segurança hídrica, aumente a resiliência da sociedade, certamente em vários lugares do país a gente precisa ou adaptar ou mesmo construir infraestrutura hídrica para melhorar a situação, né? Então isso tem que ser de fato avaliado e implementado. E a gente precisa ter flexibilidade institucional para lidar com as mudanças, né? À medida que o futuro vai se aproximando, a gente vai caminhando ao longo desse futuro, a gente tem que ir aprendendo e mudando, caso contrário, se a gente ficar com regras muito amarradas, nós teremos dificuldade em lidar com as possíveis mudanças que venham a ocorrer, embora a gente não tenha muita ideia, muita certeza da magnitude dessas mudanças, de onde elas vão acontecer, qual a frequência dos eventos extremos. E a gente precisa passar para a ideia de gerenciar o risco, principalmente o risco climático, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos. Bom, a gente precisa fazer planejamento, né? E a gente tem uma ideia muito fixa de fazer previsão e agir com a máxima eficiência possível para aquele mundo que foi previsto, né? Mas nesse mundo muito incerto, é muito difícil a gente lidar ou continuar com esse tipo de argumentação. Se a gente imaginar um mundo no futuro, se ele for muito diferente do mundo real no futuro, a gente pode dar com os burros na água, né? Então, nessa questão da gestão adaptativa, olhando para o futuro incerto, é muito mais importante que a gente consiga identificar diferentes cenários e não focar as nossas ações nos cenários mais prováveis, mas tentar identificar soluções que sejam robustas no sentido de que elas não são muito ruins caso o cenário seja muito difícil de lidar com ele, né? Então, a gente, em vez de procurar ser o máximo eficiente possível numa solução, num mundo que seja o mais, digamos assim, o mais previsível, a ideia é a gente criar cenários possíveis e fazer com que as nossas soluções se saiam bem nesses todos os cenários possíveis, tá? Bom, do ponto de vista mais prático, né, como é que a gente pode lidar com isso, né? No caso da outorga e na cobrança pelo uso da água, a gente precisa, de certa forma, ter uma certa flexibilidade na outorga, né? Um exemplo dessa flexibilidade é o sucesso que, por exemplo, o Estado do Ceará tem com a alocação negociada de água que é feita a nível anual, né? Claro que nem sempre isso é possível, né? Para outorgas mais longas, a gente vai ter uma incerteza grande se a gente vai ter água suficiente no futuro para essas outorgas mais longas, né? Então, a gente tem que ter um mecanismo, de certa forma, de transferência de risco, né? E existem diferentes mecanismos possíveis para fazer isso. Questão de seguro é uma possibilidade, fundos compensatórios, ou contratos de opção, não creio que seja uma solução muito viável para o Brasil, mas já foi feito em outros lugares do mundo, é uma das possibilidades também de transferir risco de um setor para o outro, né? Fazer uso de previsão climática onde viável, apesar de a gente estar sempre olhando para o horizonte muito mais longo, né? Quando a gente está fazendo planejamento,
mas, de certa forma, no dia a dia, de ano para ano, ou de poucos anos para poucos anos, fazer uso da previsão climática onde é possível fazer, né? Essa é uma ideia interessante e deve ser fortalecida. Ela já vem sendo feita no país já há algum tempo e acho que a gente está no caminho correto, mas precisamos, né, colocar esforços maiores nessa área. E fortalecer a ideia de gestão proativa, né? Nesse caso aqui, coloquei proativa da seca, porque eu estava pensando na questão da seca do Nordeste. Mas a gestão proativa ela vai além da gestão proativa da seca. A gestão proativa de eventos extremos de cheias, por exemplo, também é importante, né? Aqui um exemplo, o Ceará está já colocando a mão na massa nesse tipo de ação, né? Isso aqui é uma proposta de política de gestão proativa para a seca dos recursos hídricos. Ela é baseada nessa questão do gerenciamento de desastres, né? Onde a gente está sempre fazendo o planejamento, o monitoramento e alerta precoce dos eventos extremos. Se o desastre acontecer, eu tenho que me recuperar, eu avalio os impactos, eu já tenho uma percepção do que eu tenho que responder para ajudar a sociedade, e eu tenho que me recuperar e reconstruir, e eu faço isso tentando aprender sempre quando algo ruim acontece, né? Essa palavrinha aqui, planejamento, é uma das coisas mais importantes nessa nova maneira de enxergar o mundo, porque eu vou estar sempre tendo ações quando o evento extremo ainda não aconteceu, não está acontecendo, para tornar a sociedade mais resiliente. Isso é baseado em 3 pilares muito importantes: o monitoramento e alerta, né, da ocorrência do evento extremo, saber, né, avaliar a vulnerabilidade, avaliar os impactos e o risco que a sociedade enfrenta, e estar preparado, né, preparado para quando o evento acontecer, e ser capaz também de mitigar e dar resposta quando o evento acontece. Isso aqui é mais um exemplo aqui do estado do Ceará, com relação de planos de secas. Tá? Bom, uma outra coisinha, eu sei que eu já passei do tempo um pouco mais do que seria desejável, mas eu vou falar rapidamente aqui, que é uma outra questão relevante, que sempre se pergunta, ainda mais agora em relação ao que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né? Como é que eu dimensiono uma infraestrutura no mundo em mudança, né? O que eu posso fazer, né? Essa é uma pergunta que já vem tentando ser respondida há algum tempo, né? Eu vou dar só aqui alguns exemplos de documentos que lidam com esse problema. Esses 3 documentos que eu vou mostrar aqui são documentos que foram desenvolvidos pela Sociedade Americana de Engenharia Civil. Esse aqui é um documento de 2003, onde ele fala sobre como lidar em termos de estrutura ou infraestrutura no mundo em mudança. Esse aqui, especificamente, em questão de adaptação de infraestrutura para o mundo em mudança, de 2015, e mais recentemente, 2018, um que fala de realmente, já com um detalhamento maior de metodologias possíveis para você dimensionar estruturas, principalmente estruturas hídricas, levando em consideração a influência da mudança do clima. Tá? Eu não vou entrar em nenhum detalhe aqui de como isso pode ser feito, mas a gente pode discutir depois na parte de perguntas, né? Esse aqui é um 4º documento. Ainda mais especificamente sobre a questão de dimensionamento, né? Vários países no mundo, na emergência de ter que definir critérios de projeto, principalmente para a área urbana, de drenagem urbana, tiveram que adotar algumas estratégias, digamos assim, de curto prazo, né, para desenvolvimento de projetos, né? Mesmo sabendo que, ao longo do tempo, isso deverá ser, digamos, adequado, né, ao que vai sendo avaliado ao longo do tempo. Né? Esse aqui é um estudo na Alemanha, onde a gente vê aqui fatores de majoração das chuvas intensas. Tá? Então, isso aqui são 5 regiões diferentes na Alemanha. Então, para uma chuva de 2 anos de recorrência, eles têm um fator de amplitude, né, de majoração de 25%. Esse fator vai diminuindo à medida que o tempo de recorrência vai aumentando, né? Só que isso varia de região para região. Isso aqui são as regiões coloridinhas aqui, tá? Isso aqui é a estratégia adotada pela Alemanha. No Reino Unido, no geral, a gente tem, hoje em dia, estratégias que também variam de região para região, mas tem um nível mínimo de majoração de 20%. No Canadá, ali na região de Quebec, um aumento de 18% sugerido. Numa outra região, de 20%. Na Dinamarca, essa majoração varia com o tempo de recorrência. Na Suécia, varia com a região também, variando de 5% a 30%. E na Austrália, eles têm um indicativo, né? Apesar de estarem fazendo estudos para melhorar esse detalhamento, mas
Se é para fazer um projeto agora, eles sugerem que utilize uma majoração das curvas IDF de 5% por cada grau de aumento de temperatura na região da análise. Tá? Então, era isso que eu tinha. Se quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai discutir isso mais tarde, depois da terceira apresentação. Obrigado, desculpa pelo uso do tempo. Tranquilo, a gente sabe que o tempo é pouco para tanto que a gente tem que abranger, né? Mas, então, vou passar para o nosso último convidado, nosso convidado Alisson. Obrigada, Odisseu, pela sua colaboração aqui no tema. Queria dar as boas-vindas, né, ao Alisson, que é engenheiro sanitarista e ambiental, mexe em recursos hídricos pela UFAL, tem experiência na área de modelagem hidráulica, hidrológica, projetos, né, de obras hidráulicas, modelagens estatísticas em eventos extremos, estudos sobre mudança do clima, balanço hídrico e balanço integrado em sistemas de disposição de rejeitos, e estudos de ruptura hipotética. Ele já trabalhou aí ativamente na coordenação de projetos envolvendo equipes multidisciplinares e veio aqui, né, colaborar com a gente no tema. Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigada por estar aqui com a gente e fique à vontade para trazer sua colaboração no tema. Obrigado, Verena. É um prazer estar aqui com vocês, compondo essa rodada de apresentações e discussões sobre mudanças climáticas. Na consultoria, a gente vem abordando mudanças climáticas há pouco tempo, né, pensando na gestão de reservatórios e pensando que o tema em si, a gente está lidando com um tema que está na fronteira da ciência, então o conhecimento científico ele vem evoluindo ano a ano. Então, o que a gente tem de elementos para tomada de decisão hoje é muito mais significativo do que o que a gente tinha anos atrás, né? E até as formas de abordar mudanças climáticas em gestão de reservatórios também é uma coisa muito recente, pensando que a gente tem a construção de barragens há muito tempo, né? E a consideração sobre as mudanças climáticas se dá aqui nas últimas décadas. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Também vou tentar respeitar o tempo, né? Você já está vendo o slide? Estamos sim, tudo certo. Tá, então, a minha apresentação ela vai ser focada aqui em termos práticos, né, dos impactos das mudanças climáticas, né, os possíveis impactos na gestão de águas e segurança hidráulica, pensando em reservatórios, né? Então, pensando aqui, como já foi bem apresentado anteriormente, né, pelo Odisseu e pela Ana, a gente tem que, é natural a gente ter uma variabilidade, né, tanto espacial quanto temporal da precipitação. E uma das formas que a humanidade encontrou para lidar com essa variabilidade interanual e intraanual da precipitação foi através da construção de reservatórios. Então, a gente tem que... o conhecimento utilizado para a construção desses reservatórios e dimensionamento desses reservatórios é baseado principalmente, né, e intrinsecamente dependente do ciclo hidrológico da região, né? Então, só de conhecer a região, a gente tem informações de como é o comportamento do ciclo hidrológico naquela região com base nos registros históricos. Então, o que é esperado é que a gente tenha um período que tenha uma concentração das chuvas, né, e que tenha um período que a gente tenha menores índices pluviométricos, e isso afeta a operação do reservatório, e cada um desses períodos a gente tem que utilizar de estratégias adaptativas, né, pensando na gestão tanto das secas quanto das cheias. Então, pensando nessa questão, a oscilação do volume de um reservatório é uma característica que é inerente ao seu dimensionamento, né? Na hora de pensar o dimensionamento do reservatório, a gente sabe que esse reservatório ele vai oscilar de volume ao longo do tempo, e é esperado que os volumes de saída desse reservatório
eles sejam compensados ao longo dos ciclos hidrológicos, dentro de um ano, a depender de como foi pensado esse dimensionamento, né, dentro de um ano ou alguns anos. Então, no entanto, a gente já tem um bom contexto aí com as apresentações anteriores, né, que a gente tá em um clima que pode estar em um clima não estacionário, né, as mudanças climáticas influenciam na estacionariedade, então, à medida que o clima muda, as suposições de estacionariedade, elas são violadas, e a gente tem que os reservatórios, em sua maioria, nos métodos tradicionais, são dimensionados pensando na estacionariedade do ciclo hidrológico, eles podem não funcionar conforme o esperado ou conforme o que foi pensado inicialmente, principalmente em condições de secas futuras, né? Então, um estudo recente aqui de 2024 indica que os principais reservatórios dos Estados Unidos, por exemplo, os grandes reservatórios, estão enfrentando períodos de baixa armazenagem, né, de baixos volumes, que estão sendo mais longos, mais severos e mais variáveis do que algumas décadas atrás. Então, no geral, a conclusão dos estudos é que os reservatórios eles têm sido menos confiáveis e mais vulneráveis às mudanças do clima do que costumava ser, do que se apontava anteriormente com base nas informações que a gente tinha, né? Pensando no contexto do Brasil, para a gente tem sido cada vez mais comum observar e ter no noticiário, né, informações de que, por exemplo, o volume morto de alguns sistemas são atingidos, ou que os reservatórios atingiram a pior média mensal da série histórica registrada, então tem sido cada vez mais comum a gente observar e ser noticiada essas condições extremas dos reservatórios quando a gente observa o período de estiagem. No período chuvoso, a gente já tem desafios que são um pouquinho diferentes, né? Então, a necessidade de proteger as barragens e reservatórios, elas são anteriores aos registros históricos, né, em relação ao período chuvoso. Então, uma das barragens mais antigas que a gente tem conhecimento, que foi construída na região do Cário, ela rompeu a partir de um evento de galgamento. E um levantamento publicado pelo iCode indicou que o galgamento, isso em 1973, indicou que o galgamento causou cerca de 35% de todas as falhas de barragens de terra. Quando a gente olha os critérios para o dimensionamento de um sistema extravasor de uma barragem, ele vai variar dependendo do tipo da barragem, né? Se é um reservatório de água, se é um reservatório de rejeito, mas em geral, para a disposição de rejeito, mas em geral, esse critério de dimensionamento ele se dá de acordo com o dano potencial associado, que seria o potencial dano que aquela estrutura pode causar a jusante, né? De acordo com numa possível ocorrência de falha dessa estrutura, né, um possível rompimento. Então, quando a gente olha para as estruturas que têm um dano potencial associado alto, que pode levar à perda de vidas humanas, por exemplo, a gente tem para os reservatórios de disposição de rejeito que os sistemas extravasores eles devem ser dimensionados, considerando ali um tempo de retorno de 10 mil anos, ou a PMP, né, que seria a precipitação máxima provável. E aí, quando a gente olha o período de retorno, né, 10 mil anos, o período de retorno representa o intervalo médio de tempo em que um evento é igualado ou superado, e a PMP, por definição, é a máxima altura pluviométrica que pode ocorrer em uma região, quando considerada uma determinada duração. E aí, quando a gente observa que a definição da precipitação máxima provável como a chuva de projeto para sistemas extravasores, para essas estruturas que têm um dano potencial associado classificado como alto, a gente observa que o legislador, né, a legislação traz para a gente como se fosse uma política de tolerância zero ao risco de galgamento, sendo que isso pode passar uma falsa sensação de segurança para a população e para os próprios operadores dessa estrutura, né, que está considerando ali que essa estrutura está dimensionada para a maior altura pluviométrica que é possível de ocorrer nessa região.
sendo que a gente observa que os métodos estatísticos para análise de frequência de máximas, né, ou para o cálculo da PMP, eles têm algumas premissas, e dentro dessas premissas é que o clima seja estacionário, né? Então, o clima estacionário é aquele que a propriedade estatística aí das máximas, ou de alguma outra variável que a gente esteja avaliando, né? Mas pensando aqui no contexto de vazões de projeto ou chuvas de projeto, avaliando as máximas anuais, a gente tem que o clima estacionário ele ocorre quando a gente tem uma variabilidade interanual ali, normal, mas que as propriedades estatísticas de longo prazo dessa série, elas não variam significativamente ao longo do tempo. Então, a gente teria, por exemplo, a média das máximas anuais como uma variável quase que constante, a distribuição de probabilidade não esperada, num clima variável que ela varie significativamente, né? Num clima estacionário. Então, considerando esse contexto, né, a gente tendo essa premissa de estacionariedade, a gente passa a observar as questões relacionadas às mudanças do clima. Então, a gente tem aqui que os dados históricos de temperatura global médio, ele revela um aumento substancial da temperatura, principalmente aqui desde a década de 80, né? E essa variação na temperatura global, ela tem sido, observa-se que ela tem sido acompanhada por mudanças em outras variáveis climáticas, como, por exemplo, o aumento da temperatura e nível médio do mar, aumento nos eventos extremos de secas cheias e aumentos de onda de calor e temperaturas extremas. E aí, quando a gente observa a concentração de gases de efeito estufa e a emissão desses gases, né, é muito possível, muito provável, né, que a causa do aquecimento global esteja relacionada à alta concentração e emissão desses gases na atmosfera. E aí a gente observa, pensando aqui que a gente tem um contexto de uma variável observada, né, a gente passa a tentar observar e predizer como seria esse clima no futuro, né? Então, se a gente projeta diferentes níveis de aquecimento global, né, pensando aqui 1,5 graus, 2 graus e até 4 graus, a gente observa que o aquecimento global ele mostra mudanças que podem afetar a ocorrência de eventos extremos de precipitação, em aspectos como duração, frequência, magnitude e intensidade. E, em geral, a gente observa que os eventos extremos e a ocorrência desses eventos extremos de precipitação, eles podem ser acompanhados por uma redução na chuva anual total e um aumento do número de dias secos, né, que foi até apresentado pela Ana no estudo que foi feito pelo pessoal do IPH. Então, a gente tem, quando a gente observa aqui na América, no norte da América do Sul e no sul da América do Sul, que a gente tem dois efeitos aqui que são significativos, né? A gente tem os eventos extremos, que seriam as máximas anuais, as chuvas máximas anuais com tendência de aumento, e o acumulado da chuva anual e o número de dias secos com tendência, o acumulado da chuva total anual com tendência de diminuição e o aumento do número consecutivo de dias secos. Então, a gente tem que essas características entre si, ela tem um potencial impacto, né, em diferentes aspectos para a sociedade, né, e pensando aqui no setor de mineração e hidroenergético, que gerencia esses reservatórios e barragens, esses impactos podem estar associados tanto nas estruturas como impactos na gestão desses reservatórios, impacto social, né, em caso de falha dessa estrutura, impactos econômicos, entre outros. Então, considerando tudo isso, há uma expectativa crescente, né, de que as empresas demonstrem como estão gerenciando os riscos relacionados às mudanças climáticas. E aí, quando a gente pensa no dimensionamento dessas estruturas das estruturas hidráulicas que garantem uma operação segura desses reservatórios, ou pensando mesmo na operação contínua ao longo dos anos, pensando num reservatório que precisa ser reabastecido ao longo dos anos, né? Então, a gente, ao assumir a premissa de estacionalidade, a gente está admitindo ali que a magnitude associada àquele período de retorno escolhido para o projeto, ela é a mesma até o fim da vida útil da estrutura.
mas a gente já tem evidências, né, e a gente apresentou essas evidências de que a gente tem projeções que mostram que as máximas anuais elas podem ser afetadas, o volume anual de precipitação pode ser afetado. Então, com base em tudo isso, fica a pergunta, né, se é razoável admitir como premissa, né, que os processos são estacionários. Então, pensando que um evento extremo que exceda o volume disponível do reservatório e a capacidade do sistema extravasor daquele reservatório pode ser o precursor de rompimento de uma barragem, parece que não é razoável a gente admitir que os processos são estacionários, a gente precisa considerar aí, os impactos das mudanças climáticas no dimensionamento dessas estruturas. E quando a gente olha para o período entre 2010 e 2019, a ocorrência de galgamento foi responsável por cerca de 34% das rupturas de barragens ocorridas nos Estados Unidos. Então, esse levantamento aqui, esse percentual é muito próximo do que foi observado lá na década de 70, né? E a gente teve, a diferença que a gente tem é que a gente tem o estabelecimento de critérios de projeto lá nos Estados Unidos, já durante essa época, com critérios que são considerados mais conservadores, e ainda assim as causas de galgamento, dentre as causas, a gente observa a concepção inadequada do vertedouro, né, o que pode também estar associado com as premissas de estacionariedade adotadas para o dimensionamento dessas estruturas hidráulicas. Então, pensando na necessidade de adaptações às mudanças climáticas, a gente tem hoje o estabelecimento de algumas diretrizes, pensando no contexto de reservatórios. Pensando aqui para barragens de mineração, né, e reservatórios de mineração, a Associação de Mineração do Canadá propôs uma abordagem em 3 fases para que as empresas de mineração se adaptem às mudanças climáticas, né? Então, o principal objetivo aqui dessa abordagem é que se aumente a resiliência climática, né, das mineradoras, que seja reduzido o impacto potencial e os custos de adaptação e aproveitar as possíveis oportunidades decorrentes das alterações climáticas, caso hajam oportunidades que possam ser aproveitadas, né? Então, essa abordagem, como eu disse, ela é em 3 fases. A primeira fase, a gente avalia o risco climático. Num segundo momento, desenvolve estratégias e caminhos para adaptação. E, por fim, entra na implementação desses caminhos de adaptação, né? Então, pensando aqui, na primeira fase, seria entender o clima atual e quais seriam as tendências futuras, né? E, com base nisso, identificar as vulnerabilidades e os riscos que estão associados àquelas estruturas que estão em operação. E aí a gente entra, sendo identificados as vulnerabilidades e os riscos daquelas estruturas, a gente entra para avaliar medidas de adaptação e até chegando na implementação dessas medidas e o monitoramento e a gestão, e a implementação do monitoramento e gestão adaptativa, sendo que a gente observa que a gente tem setas aqui retornando para fases anteriores, né? Então, isso porque o processo tem que ser o tempo todo iterativo, como eu comentei inicialmente, a gente está aí na fronteira da ciência, né, acerca dos conhecimentos das mudanças climáticas, e o tempo todo a gente tem novos estudos sendo desenvolvidos e o conhecimento científico sendo progredindo, né? Então, a gente precisa o tempo todo reconsiderar os riscos, né, considerando os novas bases de informações, novos dados monitorados ou novos estudos que possam surgir, possam sugerir estratégias ou caminhos de adaptação. Então, o que pode ser feito aqui para entender o clima futuro, né, e as tendências dos climas futuros, basicamente um consenso, quase um consenso hoje na literatura, né, que a gente precisa aí considerar simulações provindas de modelos climáticos globais, né, que são as ferramentas mais avançadas que a gente tem hoje, que simulam a resposta do sistema climático às emissões de gases de efeito estufa e ao comportamento da sociedade como um todo, né? Então, esses modelos são modelos numéricos, né, que representam os processos físicos, químicos e biológicos da atmosfera, do oceano, criosfera e da superfície terrestre, né? Então,
nesses modelos, o clima é representado em um sistema de grades tridimensionais, que permite a simulação do balanço de massa, energia e de momento, e os balanços são realizados entre as células adjacentes, o que possibilita que a gente simule os processos de larga escala, né? E claro que esses modelos precisam de parametrizações e envolvem simplificações, né? Até por custo e capacidade computacional. Então, a gente tem incertezas nessas simulações, mas é o que a gente tem hoje de mais avançado, e uma vez que a gente tem esses modelos calibrados, né, digamos assim, que eles consigam representar de maneira satisfatória o clima atual, a gente consegue utilizar esses modelos para simular os diversos cenários futuros que a gente tem hoje e diferentes trajetórias de desenvolvimento social e econômico dos países. Então, a gente consegue avaliar desde cenários mais otimistas, né, pensando na implementação de políticas a nível global que reduzam a emissão de gás de efeito estufa e que tenham um desenvolvimento social e econômico que não seja baseado em combustíveis fósseis, até cenários mais pessimistas em que nenhuma ou quase nenhuma política acerca das mudanças climáticas seja implementada e que a gente tenha a sociedade se desenvolvendo basicamente baseada em combustíveis fósseis, e aí, com base nessas simulações de diversos cenários futuros, a gente consegue obter resultados, né, de como seria o comportamento das variáveis hidrológicas, né, da temperatura, precipitação, evapotranspiração, e utilizar essas informações para avaliação das estruturas e para o dimensionamento de estruturas, né. Então, por exemplo, uma abordagem para o dimensionamento hidráulico ou a verificação de um sistema extravasor, um vertedouro, é proposto aqui por esse artigo, né, que aplicou essa abordagem para um reservatório localizado na região costeira do Equador, e geralmente tem sido essa abordagem que a gente utiliza para a verificação da resiliência climática e de necessidade de adaptação em reservatórios, né? Então, o primeiro passo é obter os dados desses cenários que eu comentei de simulação do clima futuro, né? Regionalizar esses dados fazer o downscaling desses dados para a região de interesse, né? E aí a gente entra para a etapa de validação e calibração do modelo de modelos hidrológicos com base em dados observados, e aí, a partir dos dados projetados, a gente consegue estimar as vazões futuras projetadas, né? E aí, com base nas vazões futuras projetadas, a gente consegue refazer o estudo estatístico e avaliar como está variando aquela vazão para um determinado período de retorno. E aí a gente pode dimensionar o sistema extravasor ou redimensionar o sistema extravasor com base nessas informações, considerando esses diferentes cenários, né? Nesse estudo conduzido aqui, foi observado que no cenário mais pessimista, e assim, esse resultado é muito específico para a região, né, que pode variar significativamente se você vai para outra região, mas nesse caso aqui, no cenário mais pessimista, né, foi obtido que a PMP, que, como eu disse anteriormente, pelo conceito, ela pode trazer uma falsa sensação de segurança, porque o conceito dela é de dizer que é a máxima precipitação que pode acontecer na região, e aí, nesse estudo, ele apontou que a PMP pode aumentar em cerca de 20% até 2100, e que esse aumento da PMP de 20% pode conduzir à necessidade de um incremento de cerca de 25% na vazão máxima de pico do vertedouro daquele reservatório, né? Então, a principal lição que fica é que o dimensionamento ou reabilitação, né, de vertedouros, sem considerar os impactos das mudanças climáticas no longo prazo, pode trazer custos adicionais, né? E não é incomum a gente observar, né, nos relatórios de inspeção regular, nos relatórios regulares de segurança de barragens, sendo indicado que o vertedouro daquele reservatório, daquela barragem, precisa ser redimensionado, porque a gente tem novos dados monitorados, e aí, quando é refeito o estudo estatístico
observa-se que a vazão para o tempo de retorno que a legislação pede, né, que seria para estruturas com alto DPA, seria aquele 10 mil anos, houve um incremento naquela vazão ou na precipitação, né? Então, isso não é incomum de acontecer, e aí o operador daquela estrutura tem gastos adicionais para reabilitar aquele extravasor para nova vazão, e aí ele pode ter esse gasto de forma recorrente se ele não considera esses cenários e projeções futuras das mudanças climáticas. Pensando aqui em estratégias de gestão de longo prazo, né, e gestão pensando não só no extremo de cheias, né, a gente pode utilizar essas projeções, os diferentes cenários de precipitações projetadas para auxiliar, para elaborar diretrizes de gestão daquele reservatório, dos recursos hídricos daquele reservatório, né. Então, a gente pode ter um modelo de balanço hídrico calibrado para aquele reservatório, né, acoplado com o modelo chuva-vazão, e a parte que é calibrado com dados observados do período histórico, e a partir dos cenários de projeções, a gente realizar simulações e ver como é que o volume daquele reservatório ele vai se comportar ao longo dos anos e quais são as tendências possíveis para esse comportamento. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar. A gente pode ficar aberto a perguntas aí. Perfeito, muito obrigada, Alisson. Eu acho que tem muitas coisas em comum, né, que vocês três apresentaram. Acho que a primeira é essa definição de que as coisas estão mudando e a gente precisa pensar como se adaptar, né, nos diferentes contextos. O professor Disseu trouxe a questão dos conflitos, o Alisson trouxe na questão de reservatórios, né, e a Ana trouxe nesse contexto brasileiro, como é que a gente está disposto. E eu acho que o legal e interessante dessa edição de eventos extremos é que hoje a gente pode estar falando um pouco sobre esses impactos, mas também nos próximos vamos falar um pouco, né, sobre como prever, né, como modelar melhor essa previsão e, de fato, como a gente fazer para mitigar, adaptar esses eventos extremos. Mas, bom, voltando aqui, eu separei aqui 3 perguntas, e acho que com base na apresentação de vocês, né, eu vou tomar a liberdade de direcionar as perguntas para cada um responder aí em 2 minutos no máximo, mas fiquem à vontade para se complementar nessas perguntas. Deixa eu separar aqui, 1 minuto. A primeira pergunta, eu vou passar para a Ana, foi do Gessilan, ele fala lá de São Paulo, da USP. Ele colocou assim: vocês conhecem algum estudo brasileiro sobre o impacto das mudanças climáticas na gestão de recursos hídricos que pensam a gestão integrada entre águas superficiais e águas subterrâneas? Por exemplo, uso de recarga artificial de aquíferos em momentos de cheia, para essa água ser usada posteriormente em momentos de seca. Vou direcionar para a Ana, mas se quiserem complementar, fiquem à vontade. Sobre mudança do clima, especificamente, eu particularmente não conheço estudos que tenham sido feitos nisso. Infelizmente, a gente trata a água subterrânea ainda como uma água escondida, né? Assim, a gente não tem tanta informação sobre a água subterrânea quanto a gente tem sobre a água superficial, inclusive a própria capacidade de suporte de aquíferos, a capacidade de recarga. E há um efeito na recarga, principalmente, isso é certeza, né? Que haverá um efeito na recarga dos aquíferos. Nós temos vários estudos sobre a integração entre água subterrânea e água superficial, e como esses 2 sistemas se conversam e qual é a dinâmica de funcionamento desse sistema integrado. Aí, sobre a gestão integrada especificamente, aí tem mais um outro complicador, que é o fato de que toda a água subterrânea, independente da extensão e da abrangência do aquífero, ela é água de domínio do Estado.
Então, você tem aquíferos muito grandes, como o Urucuia, aqui perto de Brasília, ou o Guarani, por exemplo, que é um aquífero internacional, inclusive, que ele é gerido particularmente por cada estado, que não necessariamente é o mesmo estado onde estão as maiores áreas de recarga. Então, os desequilíbrios que existem, eles vêm disso também. Uma outra questão também é a questão de monitoramento. O monitoramento de nível e o monitoramento dos aquíferos é muito mais complicado do que o monitoramento de água superficial. Então, se a gente tem um caminho longo para entender água superficial, num contexto de mudança do clima e entender como adaptar a gestão para utilizar essa água adequadamente, o caminho é mais longo ainda na água subterrânea. Mas aí fica uma boa dica para o pessoal que está entrando no mercado e que pretende continuar fazendo estudos. Tem o Prof. Água aí, com bolsas, enfim, estimulando pós-graduação em recursos hídricos. Esse é um campo a ser explorado. Perfeito, a gente precisa avançar muito mesmo, como você disse, nessa questão. Muito obrigada, Ana. A segunda pergunta aqui é do Abderrahman, ele fala de Minas Gerais. Ele colocou aqui, em alguns países, utilizam-se fatores de majoração para a intensidade das precipitações. Desculpa, eu esqueci de encaminhar, vou encaminhar para a professora Disseu, eu estou indo na ordem, mas eu acho que é um pouco do que ele falou também, de majoração. Bom, vamos para a pergunta. Em alguns países, utilizam-se fatores de majoração para a intensidade das precipitações para lidar com essas questões de extremos. No Brasil, existe alguma ideia do tipo? Você vê o caminho como de considerar IDFs não estacionárias ou alterações nos tempos de retorno para aumento da resiliência? No Brasil, que eu saiba, a gente não tem ainda uma definição clara de como fazer essa majoração, né? Agora está tendo uma discussão devido à cheia no Rio Grande do Sul, que me parece que vai ser decidido por algum tipo de majoração. A ANA, junto com o IPH, emitiram uma nota técnica falando sobre isso, né? Então, tem umas definições que eu não sei de cabeça quais são, mas tem umas definições de tempo de recorrência, de majorar o tempo de recorrência, ou majorar o valor da intensidade. Na verdade, aqueles índices são mais para as vazões, né, Ana? Agora eu não me lembro direito. A Ana fala, Fioretti, talvez lembre melhor do que eu desses números, mas, na verdade, existe essa definição especificamente agora para o Rio Grande do Sul, que foi feita pelo IPH, né? Acredito que isso vai começar a ter uma discussão sobre esse assunto para o resto do país, né? É preciso ser feito isso, porque mesmo que a gente tenha esses estudos mostrando para diferentes cenários o que pode acontecer com as vazões ou com as chuvas, né? É sempre difícil a gente entender como é que a gente define isso do ponto de vista prático na hora de fazer um dimensionamento de alguma estrutura, né? E eu acho que o primeiro passo nessa tentativa é, de fato, fazer um estudo onde você define quais seriam os critérios de majoração razoáveis, né? Eu fiz esse levantamento, que eu até coloquei na apresentação, desses níveis de majoração para alguns países, né? Eles geralmente são feitos com base em algum estudo baseado em modelos climáticos globais, né? E aí eles fazem uma avaliação regional e, com base no que eles obtêm de resultado, eles fazem uma estimativa mais simples, né, de implementação do que seria o razoável de majorar as IDFs, né? Essa majoração das IDFs tem muito a ver, é muito fortemente demandado pela questão de drenagem urbana, né, principalmente, né? Para estudos, talvez, de bacias maiores, rios maiores, esse não seja o caso, né? Mas a maioria do que eu percebi na minha pequena, rápida procura sobre esses fatores de majoração que eu fiz da semana passada para cá, a maioria define valores fixos, né? Embora alguns países tenham feito esses fatores de majoração variando regionalmente e alguns variando por tempo de recorrência, né? Na Austrália e mais alguns outros lugares, eu coloquei só a Austrália, mas acho que tem mais de um lugar, não é só na Austrália, onde esse fator de majoração inicial, né,
na verdade, ele tenta levar em consideração o fato de que, com o aumento da temperatura, a atmosfera tem mais capacidade de armazenar umidade, então eles fazem a majoração proporcional à expectativa de aumento da temperatura. Tá? Então, no caso da Austrália, a estimativa para majorar IDF é de 5% por cada grau Celsius de aumento. Tá? Então, isso tem a ver um pouco com o cenário dos modelos climáticos globais também. Mas, assim, no Brasil, que eu saiba, tem só essa nota técnica recente. Então, se eu puder complementar só sobre isso especificamente, nós temos um grupo um grupo técnico de assessoramento, o professor Dirceu faz parte, que foi formado aqui pela ANA com 15 instituições depois dos desastres no Rio Grande do Sul. E uma das questões era justamente essa, né? Primeiro, o que a gente, dos estudos que já foram feitos, o que a gente pode traduzir para uma reconstrução melhor do que das estruturas que foram destruídas e o que ainda precisa ser estudado. Então, a partir desse estudo que tinha sido feito pelo IPH junto com a ANA sobre máximas e mínimas, o IPH fez uma nota técnica em que eles colocam 15% de aumento da vazão máxima, e aí para diferentes tempos de retorno, assim, o que você tinha que considerar por legislação 100 anos, agora você tem que considerar X, eu não me recordo exatamente qual mas enfim, tem uma tabela lá que mostra... É tipo 400, eu acho, né? Vai para o valor bem alto, depende né? Isso, é um aumento bastante grande. Essa nota técnica está disponível no site do IPH, para qualquer pessoa acessar, e ela, a partir de uma articulação com o governo do estado, ela virou um anexo dos editais para contratação de obras de reconstrução financiados com recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, ela já está sendo adotada lá, ela tem que ser considerada no projeto. A ANA fez uma outra nota técnica em cima disso, em cima desses resultados também, e a gente corroborou algumas informações e ajustou algumas outras que a gente achou que precisavam de algum nível de ajuste. Mas, principalmente, esse aumento de 15% para a vazão de projeto para reconstrução, isso a gente está endossando, inclusive, em algumas análises, talvez isso seja um pouco conservador. Então, é uma coisa que a gente consegue, enfim, consegue orientar, né, consegue dar como diretriz, mas sim concordo com o que o professor Dirceu falou, de que isso é uma necessidade. No Brasil, provavelmente, a gente vai ter múltiplos fatores por conta da diversidade territorial, né, mas alguém tem que ajudar a traduzir esses estudos e essas incertezas em alguma diretriz de tomada de decisão. Só uma perguntinha, Ana, você falou conservador, em que sentido? No sentido de ser 15%? Pode ser pouco. Pode ser pouco. Tá. Isso. Perfeito, obrigada, professor. Se me permite complementar, nesse sentido de ser conservador, alguns estudos que eu havia feito na região norte do país, ali na região da Amazônia, né, a gente observa um aumento progressivo aí das vazões, das precipitações máximas, né, que se reflete para a variação no período de retorno, né, e a gente observa que seria, pensando num contexto para essa região, 15% realmente seria conservador, de ser pouco, e a gente observa que inicia ali até 2050, por exemplo, iniciava com 20%, depois a gente chegava em 70%, 25% a 30%, em algumas situações chega até numa majoração de até 50%, isso já pensando na precipitação com tempo de retorno de 10 mil anos. Então, é muito importante a gente ter esses fatores, né, de majoração, mas pensando em estruturas que têm um maior dano potencial aí, se ela falhar, né, a gente pensar num reservatório, numa barragem, é importante que a gente tenha estudos específicos e uma diretriz para esse tipo de estudo, né, para que os empreendedores desenvolvam esse tipo de estudo e conheçam especificamente na região que ele está inserido como pode variar essa chuva de projeto, vazão de projeto ao longo dos anos. Eu encaro que os fatores de majoração são importantes para esse tipo de estrutura, né, a nível
de concepção. Você está fazendo um estudo preliminar ali, está pensando em construir uma barragem, você usa esse fator de majoração. Mas para a construção propriamente de implementação e pensando na gestão adaptativa, é importante a gente ter um estudo que seja específico e que use esses cenários, os diferentes cenários dos modelos climáticos globais. Né? Eu acho que isso é importante, você está dizendo, porque, de fato, essa majoração é quase como um pontapé inicial apenas para fazer estudos, inclusive estudos assim, de infraestrutura mais usual, né? Assim, pontes, bueiros, né? Drenagem urbana, né? Coisas como uma barragem, realmente, obviamente, qualquer estudo para uma barragem deve ser feito especificamente para aquela barragem. Então, a definição de quanto deve majorar, acredito eu, na minha concepção, deveria ser feito caso a caso. E sempre mais rigoroso quanto maior o dano potencial associado. Você pode matar gente, né, inclusive. Perfeito. E o bom é que essa última pergunta já encaminhou um pouco do que vocês estavam falando, que é que eu ia direcionar para o Alisson, que foi do Everton. Ele fala da UFSC, da Universidade de Santa Catarina. Ele colocou: em vários países existem manuais e guias para dimensionamentos. E agora, considerando também estimativas de eventos extremos, considerando as mudanças climáticas. No Brasil, existe alguma iniciativa, acho que nesse sentido, de ter algum documento que a gente possa tomar como base, né, para dimensionamento, agora considerando as mudanças climáticas? No meu contexto de atuação, né, reservatórios e barragens, eu não conheço um que tenha diretrizes assim, indicando como conduzir esse tipo de estudo, né? E é até uma coisa que eu comentei no início da minha apresentação, né? Esse tipo de diretriz, apesar de a gente estar começando a observar nos outros países, é relativamente recente. Para o setor de mineração foi um passo muito grande que a gente teve com a AMAC, né, que é do Canadá, mas que a gente tem, como essas empresas, em geral, né, mineradoras, elas são multinacionais e são signatárias de acordos internacionais, a gente passa a seguir essas diretrizes, né? Então, por exemplo, hoje a diretriz principal que a gente tem para as empresas de mineração é o que a AMAC propõe lá. Só que ela não dá ela dá aquele passo a passo, né? Mas ela não diz como você vai conduzir o estudo, né? Então a gente passa a utilizar o que a ciência mostra, né? Que são os modelos climáticos globais e esses cenários projetados. Mas não tem, no Brasil não tem em termos de legislação e guia assim orientando como fazer e esse passo a passo como fazer, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento. Eu acho até que a gente pode ter essa discussão, assim, tirando no primeiro momento a mudança climática. Eu acho que a gente não tem nem direito um direcionamento mais específico de como estimar extremos de hidrologia. Né? A gente tem um documento do DENIT antigo, do setor elétrico tem algumas diretrizes, mas também antigas, né? A gente não tem algo similar ao que tem, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos com o Boletim 17C, ou que recentemente agora foi atualizado da Austrália, que são documentos bastante específicos, bastante detalhados de como estimar as IDFs, de regionalizar, de como usar os modelos climáticos. Na questão de mudança climática ainda é tudo muito recente, é verdade. Tá? Mesmo desses que já existem há décadas, mudança climática ainda é aquela coisa assim, mudança climática, aí vem aqui, é importante fazer avaliações e tal, mas sem muito detalhamento. Mas acho que a gente não chegou nem nessas diretrizes, mesmo que não tenha mudança climática, assim, sabe? Porque existem diversas maneiras de você estimar esses extremos hidrológicos e não existe nenhum guia. Eu acho que realmente a gente precisaria, acredito eu, andar um pouco nesse caminho e aproveitar o momento, obviamente, incluir a mudança do clima nesses guias. Né? A gente tem uma certa falha nesse aspecto. É uma observação muito pertinente, né? Porque você vai conduzir um estudo para determinação de IDF, e aí esse estudo vai depender ali do hidrólogo responsável que está desenvolvendo, e tem muitos passos que podem ser subjetivos, né? Então, você pode ter um estudo de altíssima qualidade, né? Que vai tentar fazer uma abordagem regional ali, utilizar informações de diversas estações, e pode ter um estudo que é muito mais simplificado e, às vezes, é ele que é o principal ali que está servindo. Agora, deixa eu fazer só acho que é importante registrar e dar crédito, né? Assim,
O Serviço Geológico do Brasil, assim, ele periodicamente faz atualização das IDFs, das estações que eles, né, têm acesso aos dados, né? E eles têm lá a metodologia que eles usam. Não é uma metodologia criada nacionalmente e recomendada para todo e qualquer hidrólogo utilizar, mas eles têm essa metodologia, eles recentemente atualizaram, né? Então, é importante também deixar esse registro. Perfeito. É bom que já dá um gancho aí para a gente finalizar. A gente vai ter um representante do Serviço Geológico no próximo Hidrotalk dessa edição. Aí a gente já faz esse gancho. E eu aproveito, né, para agradecer novamente. Nosso tempo esgotou, infelizmente. A gente poderia continuar aqui muito mais tempo. Mas agradecer a presença de cada um de vocês. A CT Jovem fica muito feliz de vocês estarem colaborando com essa visão, como a gente está dizendo, né? A gente não tem um documento fixo já que dê as diretrizes, algumas coisas são subjetivas, como o Alisson falou, mas a gente está disseminando esse conhecimento que a gente tem, né? Essas 3 visões que vocês trouxeram para os jovens cientistas, né? Os jovens pesquisadores de recursos hídricos, que é o nosso público-alvo, mas também para todo mundo que nos acompanha aqui na Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Eu acredito ser um passo muito importante e vocês fizeram parte disso. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Prazer vê-los. Encerramos nosso Hidrotalk. Esperamos vocês no próximo Hidrotalk sobre previsão hidrológica. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.